noite, muito obrigado pelo convite. Essa exposição, esta iniciativa nos leva a discutir algumas questões relativas à cidade, ao coletivo e alguma observação sobre aquilo que a cidade tem proporcionado. Eu acho que essa questão remete também ao que a gente pode chamar de diálogo, aquilo que a gente pode imaginar como sendo apropriação, relação, conexão. E nesse sentido eu gostaria de abordar um pouco a questão territorial para se chegar à cidade. Rapidamente eu gostaria de abordar, dar algumas pinceladas sobre a ocupação territorial neste continente. Temos aqui, olhando na primeira imagem, uma situação onde esse continente ou esse território tem uma coerência em si, em que as diferenças culturais e territoriais necessariamente não podem ser vistas a essa distância. Quando nós demarcamos o país Brasil, nós podemos verificar que as nossas fronteiras geográficas são fronteiras que, na verdade, só existem politicamente. Efetivamente, essas fronteiras culturais e muitas vezes demarcadas por uma linha tão forte, esta vermelha, ela pode vir a ser a todo momento superada. Nesse sentido, é possível verificar nesse território como que a ocupação brasileira se dá através das suas cidades. Os núcleos urbanos representam, de certa forma, aquilo que a síntese da ocupação humana. Representa o objeto construído que espelha, de certa forma, a cultura que cada um dos países, das suas culturas, desenvolveram ao longo de um tempo. Nesse sentido, a ocupação brasileira se dá através desses biomas. Se nós cruzarmos os biomas brasileiros, que seriam os ecossistemas, os macroecossistemas brasileiros com as cidades, nós vamos verificar como que as cidades estão ocupando essa faixa leste do país, avançando sobre o interior. Ao avançar sobre o interior, o contato com a natureza e a relação que o homem desenvolveu para esta ocupação territorial leva a um desafio, esse desafio que estamos chamando de conexão, de relação com a natureza, de relação com o desconhecido. O que houve? Não está muito nítido, né? É possível verificar também, aqui nós estamos falando de Brasília, aqui nós estamos vendo Brasília. Brasília no centro do país, vai com uma rede de cidades, em direção à Amazônia. Nessa região do país, nós temos uma pressão urbana extremamente grande no sentido do desmatamento da Amazônia. O que ocorreu aqui com esse bioma, que é o bioma chamado Mata Atlântica, que é uma das regiões de maior biodiversidade do país, né? Hoje nós dispomos apenas de 7% desse bioma da Mata Atlântica. O mesmo ocorre com essa região aqui, que é a região do Cerrado. A região do Cerrado brasileiro é uma região onde nós temos
tido uma ocupação para a agricultura extensiva e a monocultura extensiva, que tem criado uma condição extremamente predatória no país. Dentro desse contexto é que gostaríamos de analisar a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo está localizada aqui, a região sudeste do país, né? Hoje ocupando na região metropolitana por volta de 17 milhões de pessoas, ocupando extensivamente e intensivamente essa região do país. Nós podemos verificar também aí como esse país é servido por uma hidrografia farta. Nós podemos ver aqui o Rio Amazonas, né? O Rio Tocantins, Salvador está aqui, Rio de Janeiro está aqui. Nós estamos falando também, vamos falar de um rio chamado Tietê, que anda por esse pedaço do estado de São Paulo. E temos aqui a região metropolitana de São Paulo. A região metropolitana de São Paulo, esta ocupação se deu de uma forma muito rápida nos últimos 60 anos. Né? Na virada do século XX, em 1990, São Paulo tinha 30 mil habitantes. Em 1890 tinha 30 mil habitantes. Em 1900 nós tínhamos 200 mil habitantes. Houve um salto pela industrialização e o início da industrialização, um salto muito grande já nesse momento, na virada do século XVIII para XIX, não, 19 para o 20, nessa monta de 30 a 200 mil pessoas. Na década de 60, ocorreu um desequilíbrio na produção rural brasileira e mesmo no Brasil como um todo, de forma que nós tínhamos aqui, na década de 60, 44% do país vivendo na região urbana e 50% na região rural. Em 70 houve uma inversão, onde 60% ocupa as regiões urbanas e 40% as regiões rurais. De 1970 até hoje, nós temos uma situação bastante impressionante. Este país, ou esta cidade, representa um pedaço desse país, onde nós temos 93% de pessoas morando na cidade. Esse é um fenômeno urbano que ocorre também em outros países, mas nos países em desenvolvimento ocorreu nesse período, da década de 70 até os dias de hoje, um processo de concentração, de expansão e transbordamento das demarcações originais da cidade. Né? Essa expansão se deu em São Paulo de uma forma muito evidente. Eu gostaria de mostrar, através dessa apresentação, aquilo que seria um sobrevoo da cidade de São Paulo. Esse sobrevoo seria uma abordagem a partir da represa, seguindo em direção ao centro da cidade, passando por essa região norte da cidade e voltando para o centro.